Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã, que acompanha este vídeo através desta plataforma. Eu sou o Frei Tiago Soares, Frei franciscano, da província da Imaculada Conceição do Brasil, província esta que se faz presente nos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a razão deste vídeo é convidar você para realizar um estudo à luz das admoestações de São Francisco de Assis. As admoestações identificam 28 exortações do Pai Francisco para aqueles que desejam seguir mais de perto a pessoa do Cristo pobre, humilde e crucificado. Neste canal, eu já realizei um estudo à luz da primeira admoestação. Se você não assistiu, basta procurar na lista dos vídeos presentes neste canal. Vale muito a pena. E no vídeo de hoje, nós iremos realizar um estudo à luz da segunda admoestação, que tem por título O Mal da Própria Vontade. E para realizarmos este estudo, o Frei fará uso deste material, deste livro, Escritos de São Francisco. Este livro foi publicado pela editora Vozes, já está na sua, bom, pelo menos o material que tenho aqui comigo, né? Este já está na sua 4ª edição. E com base nesta preciosidade, realizaremos então o estudo da segunda admoestação. Então, conforme São Francisco nos admoesta, temos o seguinte: Disse o Senhor a Adão: Podes comer de toda árvore, não comerás, porém, da árvore do bem e do mal. Isto conforme Gênesis 2, dos versículos de 16 a 17. Podia comer de toda árvore do paraíso, porque, não indo contra a obediência, não pecava. No entanto, come da árvore da ciência do bem, aquele que se apropria de sua vontade e se exalta dos bens que o Senhor diz e opera nele. E assim, por sugestão do demônio e pela transgressão do mandamento, veio a existir o pomo da ciência do mal. Por isso é necessário que sofra o castigo. Após a leitura do texto, o Frei fará o estudo desta admoestação e pretendo realizá-lo da seguinte forma: vou dividir em alguns blocos, 5 blocos temáticos, e dentro de cada bloco vou pensar algumas ideias que ajudarão no estudo e na reflexão deste texto tão riquíssimo que serve para todos os frades e também para aqueles que desejam seguir Jesus Cristo, né? Tem Jesus Cristo como ponto de chegada e ponto de partida. Interessante notar que Francisco abre esta admoestação tendo por pano de fundo um texto que é conhecido, do livro do Gênesis, esse diálogo do Criador com a criatura. O versículo 1 da admoestação é um recorte da Sagrada Escritura e vai assim afirmar: Disse o Senhor a Adão. Inicia o diálogo do Criador com a criatura. Esse diálogo é muito importante, né? E, sobretudo, perceber a condição de cada uma das personagens desse diálogo. Disse o Senhor a Adão: Come de todo o lenho, ou seja, faça uso de toda a criação, de todo este dom que ofereço a você. Porém, existe um porém, né? Todavia, contudo, porém, da ciência do bem e do mal, não coma. Como o Frei já alertou, sinalizou aqui, o pano de fundo é esta passagem que é conhecida, este relato após ter feito toda a criação, todos os elementos, dentro desta linguagem simbólica, poética, o Senhor cria o homem, o Senhor dá o espírito de vida a este que o fez imagem e semelhança, a tua imagem e semelhança, a imagem e semelhança do amor. Esse diálogo
fica a seguinte ideia, a questão da obediência, desta ordem pensada por Deus. E Francisco destaca o seguinte: enquanto o homem tinha consciência de que ele era criatura, a obediência é uma maneira de prestar toda a reverência àquele que é autor e princípio de tudo bem. Enquanto o homem reconhecia a sua condição, sua criatura, todo dependente, a obediência é essa postura de louvor, de gratidão, de reverência àquele que nos fez graças ao teu infinito amor. Enquanto o homem reconhecia Deus enquanto Deus, a obediência é esta postura toda como uma resposta de amor. É uma resposta de amor ao Criador. O diálogo visa senão estabelecer não um cerceamento da liberdade do homem, porque Deus nos cria na liberdade. E uma condição deste amor, ou seja, o que torna possível este amor tão verdadeiro, que é a natureza de Deus, é a liberdade. Deus ama na liberdade e espera uma resposta na liberdade, sempre na liberdade. Todavia, contudo, Deus coloca esta condição justamente por conta do amor que tem para com cada criatura. Toma cuidado, só não vá comer do fruto de uma árvore em específico. Não porque Deus quer cercear a liberdade do homem, muito pelo contrário, mas porque Ele assim adverte: a partir do momento que você comer daquela árvore, algo de ruim vai acontecer contigo. Algo de ruim. Então, volto a dizer, essa ideia é muito importante fixarmos, tomarmos como uma bússola para orientar o nosso estudo. A obediência é esta condição, eu abraço a obediência como uma resposta de amor ao Criador e este reconhecimento de que sou criatura, tenho os meus limites, somente um é autor de todo bem. E por reconhecimento desta graça, desta bondade, dessa infinita bondade, eu me coloco em total obediência, nesta ordem pensada por Deus. Observe a própria natureza, toda a realidade criada. Ela está num dinamismo todo próprio. Que dinamismo é esse? Que lei é esta? É senão corresponder à vontade daquele que é o Senhor da criação. Toda árvore, na atenção para com aquilo que Deus assim colocou como condição de sua existência, ela se desenvolve e dá muito fruto. Justamente por conta do quê? Porque está nessa relação da total obediência, escuta daquele que possibilita a existência de toda a realidade criada. Assim deveria ser com o homem, neste reconhecimento de que Deus é o Senhor da nossa existência. Nos colocarmos na obediência significa participar desta ordem pensada por Deus que concorre para todo o bem. E como Frei, qual é o ponto de partida para afirmar isso? Basta observar a beleza que é o nosso planeta, com todos os seus reinos, com toda a biodiversidade. É tão belo porque está na total obediência para com Deus. Interessante aqui fazer já um paralelo com a pessoa do Cristo, né? Porque para nós, cristãos, ele é senão a plenitude do homem. Nele está o processo todo de humanização, porque em tudo, Jesus Cristo foi obediente ao seu Pai. Então, se fôssemos totalmente obedientes ao projeto do Pai, seríamos semelhantes àquele que fez da vida uma grande doação, entregou a sua vida no madeiro da cruz e nos resgatou por conta do seu grande amor. Então, nesse reconhecimento de que Deus, ele é o autor, o princípio de todo o bem, o homem tem consciência de que quem é o proprietário do mundo. E é interessante nós fazermos um pequeno assim, um abre parênteses, né? O homem, nesta tentação de colocar-se como a referência para toda a realidade criada, ele toma a criação para si, mas a criação é de quem, né?
é do próprio Deus, que dá na gratuidade. Oferece toda a realidade criada na gratuidade e pede do homem apenas uma coisa, né? Ele coloca apenas uma condição, que este permaneça na ordem pensada por Deus, porque nesta ordem pensada por Deus, a vida acontece. A vida só acontece nesta ordem pensada por Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, a obediência, ela é uma relação fundamental. É a base primeira do nosso relacionamento para com Deus. Para com Deus. Se o homem permanece na obediência, nisto ele consegue realizar toda e boa obra. Porque todo bem é senão a ação de Deus em nós. Francisco de Assis, eu lembro que no noviciado, isto já tem um tempinho, né? Eu fiz o meu noviciado em 2015 e o mestre, o Frei Samuel, ele comentava conosco que o que podemos oferecer para Deus? E na época nós éramos em 18 noviços, né? Então, cada um ali apresentou tantas coisas bonitas assim, né? Eu posso oferecer a Deus o canto, eu posso oferecer a Deus o trabalho, eu posso oferecer a Deus a oração e tantas outras atividades. E o padre mestre, né? O nosso freio mestre, ele comentou o seguinte: pois é, mas todo bem que o ser humano realiza, ele é possível justamente porque o autor e princípio de tudo bem é Deus. Então, tudo bem a Deus pertence. O que é próprio nosso? O que é próprio do ser humano? Aí que entra o X da questão, e Francisco de Assis ele é bem assim realista. Da nossa parte, o que podemos apresentar para Deus? São somente os vícios e os pecados. Porque tudo bem é obra de Deus, é a manifestação de Deus em nós. Por isso, a questão da obediência possibilita em nós a realização do projeto de Deus. E o projeto de Deus é vida em abundância. Vida em abundância. Então, nesse primeiro bloco, destaca-se esta ideia da obediência, não como um cerceamento da liberdade do homem. Muito pelo contrário. É uma obediência que possibilita em nós o melhor. E o melhor é esse estar na vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que todos tenham vida e vida em abundância. Portanto, agora nós vamos adentrar no segundo bloco temático e começo a reflexão aqui justamente a partir de um ponto destacado já no primeiro bloco temático da nossa reflexão. De acordo com a catequese que um dia nós recebemos, e com certeza você, das vezes que já participou da liturgia, pôde ouvir o seguinte, que Deus cria a partir do nada. Ele cria a partir do nada. E a criação, ela é fruto do quê? Da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E Deus disse, faça-se o firmamento. E Deus disse, faça-se a luz, faça-se a água e toda a realidade criada. Ou seja, na obediência para com a palavra de Deus, a vida acontece. A vida só é possível justamente por conta desta relação de total ausculta, na total atenção para com a palavra de Deus. E a obra da criação expressa-se não o que há de melhor quando o assunto é gratuidade. Já pensou se Deus fosse cobrar todas as vezes que o ser humano necessita do ar para viver? Cada respiro, né? Nós estamos num tempo onde a vida ela é ameaçada justamente por conta deste ato tão natural que é o respirar, visto aí uma realidade que toca a humanidade neste ano de 2021, começou em 2020, se estende ainda em 2021, mas tudo que Deus coloca ao gênero humano, assim o faz na gratuidade. E isto é possível justamente por conta dessa palavra. E como resposta dessa palavra, tudo aquilo que existe na total atenção para com este perfeito dinamismo, possibilita senão a existência, a minha existência, a tua existência também. Então Deus nos dá na gratuidade e, como já foi comentado no primeiro bloco,
coloca apenas uma condição. Uma condição. E que condição é essa, né? Permanecer nesta ordem pensada, permanecer na atenção para com esta palavra. Na palavra de Deus, o homem também foi criado através da força dessa palavra. Por isso, guardar o conteúdo desta mensagem tão bonita é preservar a vida. Não há nada de cerceamento ou porque Deus nos quer como suas marionetes. Não. A palavra dada nessa liberdade possibilita a nossa existência. E Deus, por amor, quer tão somente que cada um de nós tenhamos parte nesta plenitude de vida, de vida plena, vida à luz do amor de Deus, à luz do amor de Deus. E o homem, enquanto obra-prima da criação, assim nos ensina a Sagrada Escritura, ele deveria ser protetor, guardião da Mãe Terra, guardar esta realidade criada com carinho, com respeito, porque é obra do Criador. E como poderá guardar esta realidade que possibilita a nossa existência? Na obediência para com a palavra de Deus. Se o homem está na total atenção para com a obediência, ou seja, na total atenção para com a palavra de Deus, se fazendo obediente, ele não olha a realidade criada apenas como recurso, como algo totalmente distante, que não me toca, que não diz respeito à à vida, a tudo aquilo que posso realizar enquanto vivente. Mas ele olha esta realidade como presença de Deus. Assim fez Francisco de Assis. E por que o fez assim? Justamente porque Francisco, no início do seu processo de conversão, ele se põe na total obediência. Tanto que, para quem conhece os escritos de São Francisco, existe aquela máxima, né? Senhor, o que queres que eu faça? Se todo cristão também ousasse perguntar para aquele que é a razão do nosso existir, Senhor, o que queres que eu faça? Com certeza ele revelaria tão somente o que concorre para o nosso bem. Então, se você quer se dar bem na vida, mas nessa vida tão sonhada e pensada por Deus, basta ouvir a sua palavra. Tal como o bom pai, né? Porque é um tanto delicado tocar nessa questão de pai e mãe, visto que muitos, infelizmente, não abraçam esta vocação, geram a vida, mas por falta da obediência para com aquilo que significa a paternidade ou a maternidade, acabam frustrando este projeto. Mas o pai, quando ele está na posse do que significa a paternidade, ele faz de tudo para garantir a vida dos seus filhos. A mãe também, quando está na posse daquilo que identifica esta vocação, faz de tudo para garantir a vida dos seus filhos. E o filho todo obediente reconhece na autoridade do pai e da mãe aquilo que concorre para o próprio bem. Para o bem enquanto filho, para o bem enquanto este que está no mundo, e reconhece na autoridade dos pais um caminho como possibilidade para a realização, para a felicidade, porque confia na palavra do pai, porque ama este pai. A obediência, conforme já foi dito naquele primeiro bloco, é a nossa resposta, reconhecimento de que Deus é o Senhor. E por ser Senhor, devo a minha total reverência para com aquele que é a razão do meu existir. Então, nesse sentido, o que Francisco chama de pecado? O pecado é desobediência. Todas as vezes que eu não estou nesta atenção para com a palavra de Deus, incorro para o pecado, porque pecado significa ferir o projeto de Deus, significa não estar mais nesta ordem pensada por Ele, significa abraçar outra coisa, senão totalmente distante daquilo que figura o seu amor. Então, para nós, com base nesse estudo, para aquele que deseja observar a palavra, mas
Quem está num caminho totalmente contrário, o pecado pode significar o seguinte, e aqui tem uns pontos interessantes para o nosso estudo. O pecado é não glorificar Deus na obediência e passar à autoglorificação. O homem, quando se torna medida para todas as coisas, ele perde aquilo que o torna tão importante, o torna Senhor da criação. Ele perde o amor de Deus. Então, se ele perde o amor de Deus, ele passa a ver a realidade criada apenas como recurso e não como irmã. Não como irmã. Francisco de Assis pôde chamar todos os elementos da criação porque ele estava no amor de Deus. Ele reconhecia a presença de Deus em cada criatura. Então, quando o ser humano, nesta autoglorificação, ele rompe com esta conexão, ele rompe com aquele que é fonte e princípio de tudo bem, e o ser humano distante do bem. Eu me lembro uma vez que fui fazer estágio, um estágio pastoral em Santa Catarina, e numa das visitas das casas, das pessoas que nos acolhiam, uma senhora me disse o seguinte: Frei, o homem sem Deus é um animal muito perigoso, justamente porque lhe falta o amor. E se lhe falta o amor, ele é uma ameaça para si e uma ameaça para toda a criação também. O pecado, nesse sentido, é o homem que quer estabelecer aquilo que é bom e é mal. Ele é o ponto de referência para tudo isso, né? Então, é apropriar-se do bem de Deus. Já foi visto, já foi dito e comentado no primeiro bloco, que o bem é possível graças à esta ação de Deus em nós. Pecado é também o querer do homem se fazer do senhor e mestre de si mesmo. Isso aqui é um perigo, Haja vista todas as vezes que o ser humano quis ter a palavra final, Nós teremos, assim, inúmeros exemplos para citar aqui. Pecado é querer colocar-se no lugar de Deus. Essa também foi a causa, esta postura, a causa da queda daquele que fora também feito criatura de Deus e por conta da autorreferencialidade acabou perdendo a participação neste reino de amor de Deus. Pecado é comer do fruto proibido, é desobediência, tomar para si um caminho distante daquele pensado, daquele proposto por Deus. O pecado é a apropriação injusta das coisas que somente a Deus pertencem. E Santo Agostinho comenta que esse santo dos primeiros séculos da Igreja, Santo Agostinho, ele disse que o pecado é toda a relação equivocada que estabelecemos com a criação. Por que relação equivocada? Porque nos falta esse parâmetro, nos falta o amor de Deus. E quando nos falta o amor de Deus, eu começo a estabelecer relações que não promovem a vida, mas relações que promovem a morte. Então, o pecado é uma relação equivocada que estabelecemos com a realidade criada. Pecado também é fazer uso falso da vontade própria. É um falimento do homem na mais alta dignidade, ser um servidor de Deus, ou seja, ele deixa de ser servidor de Deus e passa a servir a si mesmo. Então, todo ramo, distante da árvore, o que acontece? Não produz fruto. Da mesma forma, o homem, quando ele perde essa conexão com Deus, que é a fonte de amor, ele não produz fruto. O pecado é trocar a verdade de Deus pela mentira. Quem é o pai da mentira? Aquele que oferece um projeto para ferir aqueles que foram criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado é também atentado à soberania de Deus. Ou seja, aqui também tem um ponto muito interessante. Se Deus, que é a razão do nosso existir, e põe como condição não coma daquele fruto, significa que o homem perdeu a confiança em Deus. Deixou de confiar na palavra. A palavra de Deus, naquele instante, passou a significar nada. Mas é engraçado e curioso porque foi pela força da palavra que toda a realidade criada aconteceu. Então, é algo que nos cega para a verdade. O pecado nos cega para o reconhecimento da verdade. Enfim, o pecado é o que estabelece esta desordem na harmonia de Deus.
na harmonia que possibilita a todo instante a realidade criada. Então fica, antes de fecharmos este bloco, algumas perguntas para nós, né? Como entender a questão da vontade própria? O que é a vontade própria? O que é fazer a vontade própria? Devo ter vontade própria? Então, como conciliar a vontade própria e esse estar na obediência de Deus? Vamos tratar dessas duas questões no próximo bloco. Pois bem, no bloco anterior nós tratamos dessa questão do pecado e ficaram duas perguntas: como conciliar, então, esta vontade própria com a vontade divina com a vontade própria. Uma vez que foi dita lá no início da nossa formação que Deus não quer que os seus filhos e filhas sejam como que marionetes na sua mão. Para responder a estas duas questões, esses dois pontos de vista, vamos pensar o seguinte: quando você vai fazer um bolo ou qualquer atividade, se faz necessário observar algumas condições. No caso do bolo, existe a receita. Então, se você deseja o êxito para fazer este bolo, você deve seguir os passos daquela receita. Embora tenha toda a vontade de degustar um bolo delicioso, não basta a minha vontade, se faz necessário observar o que possibilitará o bom êxito na fabricação deste bolo. Da mesma forma, quando você vai tocar um sino na igreja, não sei se você já teve essa experiência, essa oportunidade, não basta puxar a corda do sino, se faz necessário observar também toda uma cadência, um movimento deste objeto. E na vida é assim. No trânsito se faz necessário observar as leis de trânsito. Na relação com os demais viventes se faz necessário observar o respeito para com a liberdade, sobretudo com as diferentes expressões de vida. Não compete a nós determinar o modo como o outro deve ser, visto que o amor pressupõe liberdade e nós somos discípulos do amor. Então, qual é o acento? O que Francisco quer chamar a atenção quanto esta total atenção, total ausculta à vontade de Deus? Uma vez que o ser humano reconhece que somente Ele é o bem, Ele é o sumo bem, o ser humano, em vista deste desejo da felicidade e de realizar o belo na própria existência, ele se coloca na dinâmica da vontade de Deus. Foi isto que Francisco intuiu e percebeu. Não existe outro bem fora de Deus. Ninguém é maior do que o próprio Criador. Portanto, se desejamos esta vida plena, uma vida em que o amor é a tônica maior, se faz necessário colocar a nossa vontade, todo o nosso ser em sintonia com aquilo que possibilita a realização do projeto de Deus. Então, se faz aqui, é importante perceber, não apenas uma percepção a nível racional, mas uma experiência de vida que nos leva também a exemplo do próprio apóstolo Pedro, quando Jesus pergunta para os seus, o que dizem sobre o Filho de Deus, o que os homens afirmam sobre o Filho do Homem. Vieram tantas respostas, mas Pedro, por fim, vai responder o seguinte, uma vez que Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro reconhece, tu és o Filho de Deus. Em outra passagem, quando os 72 discípulos ficaram tanto assim que descontentes com o posicionamento do Divino Mestre, Jesus vai comentar o seguinte: então, se vocês não desejam mais esse segmento, pode ir embora. E depois que os 72 vão, Jesus lança o seu olhar para o grupo dos 12 e pergunta também: vocês por acaso desejam ir? Pode ir também. Mas Pedro responde, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. A obediência para com Deus pressupõe uma experiência profunda com seu Filho. E nessa experiência, o humano reconhece que ele é caminho, verdade e vida, não porque nos ensinaram que Jesus é caminho, verdade e vida, mas por conta de uma experiência que você realiza, percebe que da parte deste homem, Deus
realiza nele sinais. Ele é o próprio Deus. É o Deus vivo, encarnado, que assume a nossa condição. Portanto, Francisco, quando destaca ou chama atenção quanto a essa realidade da obediência, ele quer que cada vivente chegue ao seu melhor à luz da vontade de Deus, à luz do projeto original. E o projeto original é senão a vida em abundância. Então, reconhecer que da parte de Deus o ser humano encontrará tão somente o bem. Agora, romper com esta ordem pensada por Deus significa abraçar a própria condenação, um castigo, ou frustrar em nós um projeto todo singular, significa a nossa realização pessoal. Realização esta dentro desta ordem pensada por Deus, que tem por objetivo a nossa felicidade. Então vamos adentrar aqui no nosso estudo a partir do versículo 3. Eu vou ler aqui uma observação, e nesta observação temos o seguinte: se na origem do pecado de Adão estava a desobediência, ela continua a ser o pecado original de cada um de nós. Peca quem se apropria da sua vontade e se exalta dos bens que o Senhor diz e opera nele. Mais uma vez, todo bem é senão obra de Deus, é Deus em nós. O ser humano, quando apropria desta santa operação, peca, uma vez que não dá o devido louvor ou reconhecimento para aquele que é causa de todo o bem. Portanto, obedecer é colocar-se livremente no cumprimento daquilo que Deus quer. E o que Deus quer de cada um de nós? Tão somente a felicidade. O obedecer faz parte do espírito da pobreza franciscana. Está aqui um ponto que muitos, né? Perguntam, questionam quanto à pobreza franciscana. O que significa a pobreza franciscana? A pobreza franciscana, na sua radicalidade, não significa tão somente esta privação dos bens materiais. Embora faça parte, eu não quero aqui diminuir a importância desta faceta da pobreza, uma vez que neste ser pobre é abraçar um modo próprio do Senhor, que tem por riqueza, a verdadeira riqueza é senão o próprio Deus. E a pobreza que abraçamos é uma maneira também de estar no segmento e nos fazermos solidários com aqueles que mais precisam. Para que a acumulação? Não há razão para acumular. A acumulação está na contramão do projeto de Deus. Então, o frade ele faz uso tão somente dos objetos, melhor dizendo, que possibilitam o seu trabalho de evangelização. Possibilita, senão, o seu trabalho de evangelização. Neste momento, para a realização desse vídeo, faço uso aqui de um celular, né? Não é um top de linha, mas ele me possibilita os trabalhos que precisam ser feitos, né? Neste canto aqui tenho um computador de mesa, para poder publicar, estudar, enfim, tudo em função desta obra de evangelização. Vivo numa casa, num convento, e tenho consciência de que esta casa não é minha, é apenas um momento da etapa em que me encontro, da etapa formativa. Quando for necessário estar em outro lugar, este é algo que é próprio da nossa forma de vida, a itinerância, vou deixar tudo para trás e abraçar o que é o próprio de uma nova missão que a mim é confiado. Mas para que tudo isso aconteça, este uso correto dos bens, esta maneira de estar no lugar, mas não se apropriar dele, ter ali, né, uma moradia fixa, há algo que precisamos observar por primeiro, que é fundamental. Colocar a vontade própria na vontade de Deus. Abrir mão desta vontade que não leva em consideração todo este dinamismo pensado por Deus e que possibilita a vida. Esta pobreza é muito mais radical do que estar privado dos bens materiais, porque eu posso estar privado dos bens materiais, mas se estou cheio da minha própria vontade, eu não observo aquilo que concorre para a realização do projeto. Então, nesse sentido, a pobreza pode se tornar uma espécie de vanglória. Olha como eu sou pobre, como eu sou desapegado. Mais uma vez, né, reclamar para si o bem que Deus opera nele. Tudo é graça. Tudo é graça.
E para que esta graça possa correr, né, a fim de que não produza somente em nós o esperado, aquilo que é próprio do projeto, mas que possa possibilitar a realização dos nossos irmãos, se faz necessário observar essa condição toda especial, que é abrir mão da própria vontade, não apenas uma renúncia, uma abnegação porque Deus quer, mas estar consciente de que dele provém tudo bem. A minha existência tem-se no fundamento porque ele assim permite. E uma vez que fiz essa experiência do seu amor, a obediência é uma resposta amorosa ao projeto do Pai, a fim de que eu possa realizar o seu projeto e nesta realização possibilitar também a realização de tantas outras vidas. Foi isto que São Francisco fez e é isto que ele propõe, lança esse convite a cada um de nós também. E aqui chegamos na última parte deste vídeo. Eu vou fazer uma espécie de fechamento das ideias principais e neste instante, iniciar esta parte, vamos dar uma atenção maior para os dois últimos versículos da admoestação, versículo 4 e versículo 5. Ainda vou fazer uso da minha colinha aqui e a partir desses pontos farei algumas breves considerações. O primeiro ponto: se o diabo ronda o coração do homem, ele sempre é o grande rival de Deus e por isso continuamente está propondo sugestões, lançando confusão e desordem. É próprio desta realidade, que é uma realidade criada, propor ao homem Deus como obstáculo. Da mesma forma como no conto narrado de forma poética, no livro do Gênesis, é o diabo que assim vai propor a Eva, né? Não, Deus, ele não quer que você coma deste fruto, porque a partir do momento em que você comer, Deus sabe que você será semelhante a ele. Então é esta confusão, uma vez que rompe toda a confiança do homem para com o Criador. O diabo ele vem senão para causar esta confusão, provocar esta desordem. E uma vez que esta desordem ela é provocada, o homem passa não mais a enxergar Deus como um parceiro, mas passa a enxergar a Deus como um rival. Este é o ponto inicial da ruptura do gênero humano para com Deus. E por conta disso, o pecado ele vem senão provocar a destruição do projeto original de Deus, que é esta comunhão com Ele, a fim de que o homem viva, a fim de que o homem tenha a vida plena. Continuando aqui, o diabo continua a arrebatar o homem para si com as suas propostas bem sutis, né? Conforme podemos observar na Sagrada Escritura, a partir do momento em que o homem ou a mulher come do fruto que foi advertido, a proposta que o diabo lança é: sereis como deuses. Novamente, o diabo, por ser pai da mentira, é autor e princípio de toda a confusão. É lógico que ele vai lançar essa semente, mas o que foi dito lá no início da nossa reflexão e do nosso estudo? Quem é o autor de todo bem? Quem é o autor de todo bem? Só Deus é bom. O ser humano, ele é criatura, então jamais será semelhante ao Criador. Quando não reconhece a sua condição de criatura, de pequeno, ele toma para si os bens que Deus opera nele. E uma vez que se apropria desses bens, ele rompe com a fonte que torna possível a concreção de cada boa obra operada no homem. E se o homem vai se afastando daquele que é fonte do amor, daquele que é o amor por excelência, e fonte de tudo bem, o homem incorrerá na desgraça, uma vez que ninguém por si só é capaz de produzir os frutos esperados dentro desse dinamismo chamado Reino de Deus. O homem só é capaz de produzir os frutos dentro da dinâmica do Reino de Deus se estiver em comunhão com o próprio Deus. O diabo, justamente o que significa a palavra diabo, né? Diabo é senão divisor, é aquele que nos afasta da fonte, que nos afasta do próprio Deus. Continuando aqui, enganado por estas sugestões, o homem deixa de ser livre servidor de Deus para tornar-se escravo do diabo. E a consequência disso é o castigo. O que o diabo quer de nós? Quer a nossa destruição. Ele sabe que se o ser humano estiver distante de Deus, o ser humano
não conseguirá realizar a vocação divina. A vocação divina só é possível nessa relação com aquele que é o bem, o sumo bem. Se o coração do homem está todo voltado para Deus, o coração é capaz de ser morada do amor. E uma vez que o nosso coração é morada do amor, e Jesus assim comenta no seu evangelho, né? A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio de Deus, falaremos tão somente de boas coisas, mas não somente um falar, essa eloquência. A vida por si só traduzirá esta presença em nós. Seremos, nesses sentidos, imagem e semelhança. Confirmaremos então a vocação a nós confiada de ser imagem e semelhança de Deus no amor, se fazendo servo e serva de toda humana criatura. E o diabo não quer isso. O diabo tampouco, ele não é servo, ele é obstáculo, ele é pedra de tropeço. Jesus Cristo que assim define, né? Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus. Não pensas as coisas de Deus. É um obstáculo para a realização do projeto divino. Continuando, então, importa que sustente a pena. O castigo não provém de Deus. Muitas vezes as pessoas perguntam, né? Se Deus é tudo bondade, todo amor, por que as coisas ruins, as coisas de ruim que acontecem nesta realidade? Meu irmão, aqui nós temos que fazer, meu irmão e minha irmã, temos de fazer também o reconhecimento da nossa culpa. Carregamos o pecado original e carregamos também a síndrome de Adão. A culpa é sempre do outro. Quando Deus interpela Adão, mas por que você comeu isto, né? E aí Adão, que quer colocar a culpa nas costas de Deus. Foi por causa da mulher que você me deu. É se eximir da culpa. Mas é uma lei do próprio universo, né? Toda ação há uma reação. Para toda falta de amor, nós vamos colher o mal. Toda vez que a justiça é violada, o amor sofre. A morte, meu irmão e minha irmã, não faz parte do projeto de Deus. A morte é projeto do inimigo de Deus. A morte faz parte desse projeto que fere a dinâmica do reino de Deus. Os sofrimentos nesta vida, conforme o Freixo até comentou, né? O pecado é senão essa relação equivocada que estabelecemos com as coisas. Se eu não tenho consciência, se não estou nesse espírito da obediência que procura chegar ao bom termo de todas as coisas, ao invés de tornar real, possível, o melhor de Deus naquilo que faço, eu vou tornar real e possível o mal que fere o projeto de Deus. Portanto, a morte, o mal, tudo aquilo que observamos neste mundo é senão fruto das nossas relações equivocadas. E como Deus respeita a nossa liberdade, está aqui um ponto que ele não vai interferir. Ele não vai interferir. Mas Deus não é todo poderoso? Pode naquilo que é possível. Tudo pode naquilo que é possível. E dentro desse possível, ele respeita a nossa liberdade. Onde Deus fica diante de todo o sofrimento? Ele se faz solidário a toda a humana criatura. Conforme diz um canto da Igreja Católica, né? Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo nele. Eu estou morrendo nele. Qual é o posicionamento que Deus assume diante do sofrimento dos homens, dos seus filhos e filhas? Ele se faz solidário. É o próprio Jesus que assume a nossa condição. E quando assume a nossa condição, ele assume toda a dor, toda a miséria. Volto a dizer, todas as vezes que um vivente, todas as vezes que um ser humano morre, é Cristo que morre mais uma vez. É Cristo morrendo no irmão. Mas se morremos com ele também ressuscitaremos. Nisso se realiza a justiça de Deus, que nos fez para a vida e não para a morte. Volto a dizer, a morte não faz parte do projeto de Deus. As pessoas muitas vezes comentam comigo, porque Deus permitiu a morte do meu irmão. Não, a morte não faz parte do projeto de Deus. A morte é um acidente que participa desta caminhada, desse peregrinar terreno. E lembrando, nós somos criaturas, nós somos limitados. E uma vez que esta comunhão for rompida por conta do pecado original, incorre a cada um de nós a pena. Você e eu, um dia, fecharemos os olhos para esta realidade. Mas, como a justiça de Deus é maior do que o pecado, ele é muito maior do que a morte, a justiça se faz na ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo.
E todo aquele que morre na paz do Senhor, morre em Cristo, com Cristo também será ressuscitado. Essa é a nossa fé. Esta é a resposta que Deus dá diante do sofrimento. Ele se faz solidário, assume toda a dor, assume tudo aquilo que fere a dignidade da vida humana, mas transforma novamente no projeto de Deus, na força da sua ressurreição. Por fim, romper a aliança com Deus é para Francisco a experiência da total indigência de uma vida que não mais está unida a Deus. É eliminar Deus, é cortá-lo e colocá-lo fora de seus planos. Lembra quando o Frei comentou lá no início da nossa formação, né, que o ser humano distante de Deus é um animal muito perigoso? De fato, quando nos falta o amor, nos falta Deus. O ser humano, ele deixa de ser imagem e semelhança daquele que é o amor e passa a ser escravo do inimigo de Deus. Passa a semear a discórdia, a destruição. Veja o tamanho estrago que o ser humano realiza quando não está na obediência de Deus. Olha o cuidado com a casa comum. Imagine a criação, este livro, esta carta de amor para todo o gênero humano. Quando você recebe uma carta de amor do seu amado, da sua amada, como é que você procura guardar essa carta, né? Com todo cuidado. A criação é esta carta de amor de Deus. E como nós estamos cuidando dessa carta? Deus é bom o tempo todo. A existência, né? Eu volto a dizer, se fosse cobrar todas as vezes que respiramos, né, o ser humano teria condições de pagar. Deus dá tudo na gratuidade. Deus dá tudo na gratuidade. E se deixasse de pensar por um instante sequer na criação, a criação não subsistiria. Deus ainda continua criando. Não é aquela coisa fechada, né? Eu fiz o planeta e deixei a sua dinâmica, as leis que regem e governam a realidade física. Não, Deus ainda continua criando, Deus ainda continua a cuidar de cada um de nós. Ele se dá a todo instante, está se dando a todo instante, está se doando a todo instante para que a minha vida, a tua vida possa acontecer. Agora, romper com o Criador significa abraçar a própria morte. Então, nesse sentido, é Francisco que chama a nossa atenção. Se deseja, pois, a vida, escolhe, pois, aquele que é a razão da nossa existência, aquele que possibilita a nossa existência. O nosso tempo de vida aqui, meu irmão, pode ser curto, longo, muitas vezes alguns chegam à marca incrível, né, de uma vida centenária, mas não é isto que vai qualificar a existência. A existência adquire o seu verdadeiro significado na capacidade de se fazer doação. Na capacidade de se fazer doação. É isso que Francisco de Assis quer propor a cada um de nós, que o ser humano seja capaz, dentro da sua liberdade, de escolher a vida. E neste escolher a vida se colocar na total obediência como resposta de amor a um Deus que é todo amoroso. E assim nós terminamos o estudo da segunda admoestação. Espero que você tenha gostado. E no próximo mês, se assim for possível, se Deus assim permitir, realizaremos o estudo da terceira admoestação. Um grande abraço, Deus te abençoe. Fica a nossa saudação, né, de paz e bem, e que possamos fazer também da vida uma resposta generosa ao amor de Deus. Não somente para realizar a nossa vocação pessoal, mas na realização da vocação pessoal possibilitar também a felicidade dos nossos irmãos. Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.